Vamos lá, Isaías 38, versos 1. Vocês encontraram aí, queridos? Isaías 38, versículo 1 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o que o profeta disse? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmão, essa mensagem que o profeta ele falou para o rei Ezequias, ela nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, né? Hoje existe uma necessidade muito grande da Igreja de Cristo, de nós, aqueles que creem na palavra, estarem com a sua vida organizada, né? Quando o profeta ele falou para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá, ele havia recebido do Senhor um diagnóstico que ele estava com uma doença irreversível, uma doença mortal. Irmão, você já parou para prestar atenção que sempre quando uma situação difícil ela acontece, ela sempre vem assim, ela sempre pega a gente de surpresa? É por isso que Deus ele nos dá o aviso através do Espírito Santo: põe em ordem a tua casa, ou seja, se organize. Irmão, nós precisamos estar com a nossa vida organizada em todos os sentidos, não só no que diz respeito às coisas dessa vida, mas principalmente as coisas espirituais. A verdade é que os anos vão passando, as coisas vão acontecendo e a gente vai esmurecendo na fé. A gente vai deixando as situações, as coisas ao nosso redor falarem mais alto, às vezes até esfriar a nossa fé. Meu irmão, e uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração é sobre isso. Nós precisamos pôr em ordem a nossa vida. Nós precisamos estar alinhado com a palavra de Deus. Amém ou não? Por quê, pastor? Porque, irmãos, dias difíceis estão por vir. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo aí no mundo. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, situações cada vez mais difíceis. E o que mais, meu irmão, me deixa assim triste é saber, é ver, é perceber todas essas coisas acontecendo diante dos nossos olhos, e a grande maioria das pessoas da igreja do Senhor estarem tão dispersas, estarem tão, sonolentas, tão distantes da realidade espiritual. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Irmão, você vê que Ezequias, para quem já leu a história, Ezequias estava vindo de um tempo favorável. Ezequias estava vindo de uma batalha onde Deus deu vitória para ele, em cima de um rei chamado Senaqueribe. Ele estava vindo de um grande livramento que Deus operou, enviando um só anjo e matando 185.000 soldados. Ou seja, ele estava vivendo talvez a melhor fase do seu reinado, a melhor época da vida dele. E de repente, uma situação ruim aconteceu. E aí Deus manda o recado para ele: põe em ordem a tua casa. Querido, hoje é quarta-feira da família, e eu pergunto para você: você está colocando em ordem a tua casa? Você está colocando em ordem a tua família? Você está se voltando a buscar Deus pelo teu lar, pela tua casa? Porque, irmão, é triste ter que falar isso, mas a grande maioria das pessoas estão com a sua vida espiritual uma bagunça. Estão distantes daquilo que elas deveriam realmente estar ali, no que diz respeito à vida com Deus. Está dando para você entender ou não? Nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Nós precisamos colocar nossa casa em ordem. Nós precisamos preparar a nossa vida e a nossa família, porque Jesus está voltando. Eu pergunto para você: você tem pregado Jesus Cristo na sua casa? Você tem pregado Jesus Cristo para as pessoas da sua família? Você tem levado a mensagem do Senhor para dentro da sua casa? Põe em ordem, irmão.
Põe ordem, é tempo de a gente despertar as pessoas, porque as pessoas estão vendadas, as pessoas estão dormindo espiritualmente e não estão notando que as coisas estão para acontecer, está para vir um tempo irreversível nesse mundo e a gente não vai estar preparado para ser arrebatado. Só para você ter uma noção, só para você ter uma reflexão, você fazer uma reflexão. Se o arrebatamento da igreja de Cristo acontecesse hoje, você subiria? Responda para você mesmo. Você subiria? Você tem convicção, pastor? Eu subo. Se tocar a trombeta agora, puf, eu desapareci. Meu irmão, muito provavelmente quem ficou ali em dúvida é porque está precisando colocar a casa em ordem. Irmão, quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você não gastou meia hora, não? Você gastou ali horas na presença de Deus em oração. Só para você ver, isso aqui que eu estou falando não é julgamento, é só para você refletir o quão distante nós estamos da realidade espiritual que nós deveríamos estar. Irmão, a grande maioria dos irmãos aqui tem anos já de fé. E não era para regredir, era para avançar. Quem está entendendo? Não era para estar ali frio, sabe, cabisbaixo, desanimado. Não era para você estar assim. Era para você estar fervoroso, esperando a vinda do Senhor, cada dia mais dedicado, cada dia mais empenhado em fazer a vontade de Deus. Mas aí a gente vai vacilando, a gente vai deixando as coisas do mundo falarem mais alto e a gente vai esmurecendo, a gente vai esfriando, a gente vai deixando as coisas, meu irmão. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e de repente no momento mais importante, na hora do arrebatamento, você não subir? O que adianta carro, famas, casas, amigos, luxo? Nada disso te leva para o céu. Então põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa. É tempo de se focar nas coisas de Deus, pessoal. E não pense você que essa mensagem é uma cruz que eu estou colocando sobre os teus ombros, que eu não tenho que carregar. Muito pelo contrário, eu tenho que carregar até mais que você. Amém ou não? Mas, irmão, é um despertar para toda a igreja. É tempo de colocar a vida em ordem. É tempo de parar de meninice. Amém ou não? De parar de brincadeira, de parar de levar as coisas de Deus de qualquer maneira. A gente vive como se Jesus nunca fosse voltar, irmão. Ou como se a gente nunca fosse ser julgado pelas coisas que a gente faz nessa vida. Você já parou para pensar nisso? Que vai haver um julgamento, que um dia você vai prestar conta de tudo que você fez aqui? É muito sério isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito sério. E tudo isso eu estou falando com você com base nisso que o profeta Isaías falou para Ezequias. Ô Ezequias, é irreversível. Eu sempre digo que quando você recebe um diagnóstico do médico, o médico dizendo assim: olha, você está doente, a doença é séria, né? Ainda resta o quê? Você fala para o médico, né? Não, mas a palavra final é do Senhor, Deus vai me curar. Amém ou não? Mas quando é o próprio Deus que diz que vai morrer, como é que faz? Aí você vai chegar e vai dizer para ele: não, mas Deus vai me... Opa, foi ele mesmo que falou. Você está entendendo? Irmão, não brinca. Tem coisa que não é o homem que está falando, não. Não é o pastor Rodrigo que está falando isso aqui hoje, não. É Deus. É Deus. Eu tinha outra mensagem para pregar, tá? De manhã eu preguei outra mensagem. Aí Deus fez eu mudar. Eu estava meditando, refletindo hoje, à tarde. Deus fez eu mudar a mensagem. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Olha o que diz aqui em Provérbios. Deixa marcado aí, vamos para Provérbios. No capítulo 31. Provérbios 31. Provérbios 31. Acharam aí, queridos? Olha o versículo 27.
versos 27 diz assim, ó: olha pelo governo de quê? De sua casa, e não coma o pão da preguiça. Então ele diz assim: olha pelo governo de sua casa e não coma o pão da preguiça. Tem uma tradução que é uma tradução, uma linguagem diferente, diz assim, ó: cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Irmão, a palavra de Deus está mandando cuidar. A palavra de Deus está mandando olhar. Olha pela sua casa, cuida pela sua casa. Irmão, o reflexo de que as pessoas não estão mais preocupadas com a salvação da sua família é o que nós estamos vendo hoje, né? Hoje é dia de buscar pela família. Muitos não vêm à igreja. E a desculpa não é a chuva, gente. A chuva não é desculpa para não buscar Deus, né? Não é desculpa, não é. Então, pessoal, será que nós estamos olhando pelo governo da nossa casa? Será que você tem olhado para isso? É como eu tenho falado aqui, irmão, e às vezes eu até me canso de falar. Mas tem pessoas, tem pais, tem maridos, esposas, né, que não estão notando que o filho está mudando, que a mulher está diferente, que o marido está indiferente. Será que isso é normal? Será que de repente, poxa, a pessoa era de um jeito, de repente mudou? Não está normal, irmão. Você tem que olhar pelo governo da sua casa. Amém ou não? Tem que olhar. Ah, pastor, já tenho tanta coisa para me preocupar, vou me preocupar com isso. Se você não se preocupa agora, você vai chorar depois. Você chora depois. Se você não se preocupar, se você não cuidar agora, se você não olhar para o governo da sua casa agora, você vai chorar depois. Pastor, que é isso? Pastor, é praga? Não, não é praga não, irmão. É realidade. Desperta para a vida. Acorda. Cuida da tua casa. Olha pelo governo da sua família. Em nome de Jesus. Eu, como eu costumo dizer sempre, Satanás, ele não está brincando de destruir, gente. Às vezes quem brinca somos nós. Brincamos com Deus, brincamos com a fé, brincamos com as coisas do Senhor, não levamos a sério, enquanto o inimigo está fazendo o que quer. Amém ou não? Então, irmão, é tempo de organizar a vida. É tempo de organizar a casa. Põe em ordem a tua casa. Não é a primeira vez que eu prego isso aqui, não. Mas o Senhor mandou pregar de novo. O Senhor mandou eu falar de novo sobre isso. Porque, meu irmão, é chegado um tempo muito complicado. É chegado um momento onde as coisas no mundo, elas não vão melhorar. Nós temos que nos preparar para o encontro com Cristo. Nós temos que nos preparar para o arrebatamento. Nós temos que pregar Jesus para a nossa família ser salva. Amém ou não? Temos que pregar. Não se envergonhe, não se apequene, não tenha medo, não seja tímido. Leve Jesus para a sua família. Fale do amor de Deus. Irmão, a gente pode até não conseguir ganhar o mundo todo para Jesus, mas a gente pode ganhar a nossa casa. Você pode ganhar a sua casa para Jesus. Amém ou não? Ou não pode? Ou você não tem capacidade? Se você não tiver, o Espírito Santo te capacita. Glória a Deus. Porque não é preciso capacidade, só é preciso ter o Espírito de Deus. Se tiver, Deus faz a obra. Amém ou não? Então ele está dizendo, vamos ler de novo Provérbios 31, 27. Olha pelo governo de sua casa e não coma o pão. Meu Deus do céu, é forte ou não é, gente? Irmão, a Bíblia está dizendo para não comer o pão da preguiça. Aquela outra tradução diz, não dê lugar à preguiça. Posso falar? Muitas pessoas, irmão, não estão buscando pela família, não é por outra coisa, não. Não é por outra coisa. Não está buscando pela família, não é por outra coisa. Então, pessoal, temos que despertar, sacudir a poeira, levantar a nossa fé e lutar pela nossa casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Agora, irmãos, o tema da mensagem é subjetivo, dizendo assim, organize sua vida, né? Deus colocou no meu coração 3 áreas da nossa vida que a gente precisa organizar. 3 áreas. A primeira delas, a intimidade com Deus. Diga, a intimidade
com Deus. Diga, a vida espiritual. Irmão, presta atenção. Tudo que diz respeito à sua família está relacionado à tua intimidade com Deus. Como você tiver espiritualmente, como for a tua intimidade com Deus, assim também será as demais áreas da tua vida. O que tem muita gente precisando, irmão, não é de muita coisa não. É só recuperar a intimidade com Deus. A verdade é que os anos vão passando e a gente vai esmurecendo, irmão. A gente começa a se preocupar mais com outras coisas e deixa de se preocupar com a vida espiritual. É ou não é verdade? Só para você ter uma noção, tem pessoas que dizem não ter tempo vir à igreja, não ter tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo suficiente para ficar na internet. Você está entendendo? Ou seja, eu pergunto para você, essa pessoa está priorizando a intimidade dela com Deus? Tá. Então, irmãos, uma das áreas da nossa vida que nós precisamos organizar com urgência é a vida espiritual. Como eu perguntei agora há pouco, quando foi a última vez, irmão, que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você orou em línguas e as línguas fluíram como rios? Que você sentiu o abraço do Senhor na tua alma? Quando foi a última vez que você leu um versículo, aquele versículo, poxa, tocou teu coração? Segunda-feira eu fui numa visita com a pastora, um irmão da nossa igreja lá do Bom Jardim, que está enfermo, já está com algumas semanas que ele não vai na igreja, né? A gente deu falta e fomos lá ver o que estava acontecendo. E o irmão está com um problema de locomoção, né? Está com problema para andar, uma enfermidade. Mas ele falou bem assim, pastora, eu não estou indo na igreja, mas tudo que coloca lá no grupo, lá, os versículos, né, as mensagens, os vídeos da igreja, eu vejo tudo. Aí ele falou bem assim, inclusive, aquele versículo que a senhora falou hoje, na hora que eu li, eu chorei. Porque justamente Oséias, não me lembro a referência aqui, fala que Deus não abandonava aquele que estava ferido. Ele falou, poxa, eu estou aqui dentro da minha casa me sentindo só, e Deus vem com uma palavra dessa, meu coração se quebrou. Quem está entendendo, pessoal? Irmão, quando foi a última vez que uma palavra de Deus te fez sentir ali a emoção da presença de Deus? Eu não estou pregando aqui, irmão, um emocionalismo barato, não. Porque tem muita gente que chora, mas não chora de coração, ali é só, né, um teatro. Mas eu estou falando daquela pessoa que verdadeiramente tem um contato com Deus e sente o toque do Espírito Santo. E sente o toque de Deus, irmão. Isso tem faltado hoje em dia dentro das igrejas, nas reuniões, nos cultos, nos momentos, nos círculos de oração. Quem está entendendo, gente? Então, a primeira área da sua vida que você precisa priorizar e organizar é a intimidade com Deus. Qual foi a última vez que você acordou numa madrugada para orar, para falar com Jesus? As coisas estão tão complicadas, meu irmão. Você está vendo tudo dando errado. É uma enxurrada de problemas sobre a tua vida. E Deus está permitindo tudo isso acontecer para ver se você se toca e entende. Eu deixei o meu lugar de intimidade. Eu deixei o meu lugar de oração. Você sabia que todo dia Deus está te esperando lá? Todo dia Deus te espera no mesmo lugar. E às vezes Ele fica lá sozinho esperando. Alguém aqui já marcou um encontro que ficou sozinho? Eu, no auge da minha beleza, já passei por isso. De marcar um encontro e ficar esperando a moça e a moça não aparecer. Oh, Jesus! É ruim ou não é? Não dói o coração? Misericórdia, irmão. Agora, brincadeiras à parte, por que nós fazemos isso com o Senhor? Tem até uma canção do pastor Lucas, né, que diz assim: hoje eu fui te procurar
naquele lugar onde você me chamava de pai. Aí, olha aqui para mim. As coisas estão dando errado na tua vida. É problema atrás de problema, é luta atrás de problema, é luta atrás de luta. E você ainda não entendeu que Deus está te chamando para intimidade. Deus está te chamando para voltar. Voltar para onde, pastor? Voltar para o tempo onde você e ele andavam juntos. Onde você tinha prazer de estar na presença de Deus. Meu irmão, Jesus mesmo disse que se ele não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. O tempo está correndo é por acaso, porque se Jesus não adiantar, não abreviar os tempos, se o relógio não apressar, nenhuma carne vai se salvar, meu, porque ninguém mais está priorizando a intimidade com Deus. A gente prioriza tudo nessa vida. A gente prioriza um aniversário, a gente prioriza um jantar, a gente prioriza um jogo de futebol, a gente prioriza as amizades, a gente prioriza a família, mas não prioriza a intimidade com Deus. Eu não estou falando só de vir à igreja não, mano, que isso aqui é um terço só da comunhão. Meu irmão, eu estou falando do extra-campo, do extracurricular, do que está fora da igreja, porque dentro da igreja todo mundo parece crente. Mas é lá fora, é lá na tua casa, na tua intimidade, que você tem que priorizar o Senhor na tua vida. E quando a gente não está bem com Deus, irmão, a gente não está bem com ninguém. Sabia disso? Quando a gente não está bem com Deus, a gente não está bem com a esposa, a gente não está bem com o filho, a gente não está bem com o patrão, a gente não está bem com a mim, não está bem com ninguém. Só tem um que está bem contigo. Jesus? Se você está no erro, quem é que está bem contigo? Misericórdia, Jesus não. Você entendeu agora? Só tem um que fica satisfeito com a quebra da intimidade com Deus. É Satanás. Ou você acha que Jesus está feliz? Você priorizando as tuas coisas, a tua vida, os teus planos, tuas vontades, teus desejos e nada para Ele. Isso tem que chegar a um fim, pessoal. A gente tem que voltar para o tempo da pureza, para o tempo da santidade, para o tempo do temor, da simplicidade, da sinceridade na presença de Deus. Lá em Provérbios, eu gosto muito desse texto, Provérbios 16. Está dando para você entender a palavra hoje, amém ou não? Nós estamos falando sobre organizar a vida, não é isso? E uma das primeiras áreas da nossa vida que precisamos organizar é a vida espiritual, a intimidade com Deus. Provérbios 16, versos 7, eu acho esse versículo fantástico, irmão, muito maravilhoso. Porque aqui é uma simples realidade daquele que tem intimidade com Deus. Acharam aí, queridos? Você pode acompanhar também nos nossos monitores. Versículo 7 diz assim, ó: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Meu irmão, olha aqui para mim. Quando a gente está em intimidade com Deus, até o inimigo da gente nos respeita e tem paz com a gente. Até o inimigo vai dizer assim: rapaz, não é que esse cidadão aqui é de bem, é uma benção. Agora, quando a gente não está bem com Deus, meu irmão, ninguém tem paz com a gente. Nem a mulher, nem o cachorro. Até o cachorro está te estranhando dentro de casa. Ele olha e faz... Cuidado, se os cachorros estranhar você, meu irmão, coisa boa não tem nas costas, né? Misericórdia, está repreendido. Quem tem cachorro em casa? Tinha? Tem mais não, irmão? Oh, Jesus. Que judiação, né? Mas é verdade, irmão. A gente brinca, mas a coisa é séria. A pessoa não está entendendo, meu Deus, por que está dando tudo errado? Por que a minha vida está do avesso? Você não está bem com Deus, irmão. Você acha que Deus é só
sei lá, um serviçal seu, vem quando você precisa, te ajuda na hora. Não é assim, não. Tem que andar em santidade. Desculpe a sinceridade, mas você tem que amar o Senhor como Ele te ama. Intimidade é isso. Eu não posso viver um dia sem a presença de Deus. Chegar domingo, estou na igreja. Por quê? Porque é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Domingo nós temos 3 cultos aqui. Domingo não, né? Quarta também, sexta também. Mas domingo, principalmente, nós temos 3 cultos. 8 da manhã, 3 da tarde e às 18. 3 cultos, irmão. Será que não dá para tirar um horário ali? Que não é o dia todo, não. São 2 horas de reunião só. Tem dia que faz um pouquinho mais, tem dia que faz um pouco menos. É assim. Não dá para tirar 2 horas para Jesus uma vez na semana. Misericórdia, irmão. Como é que você quer morar no céu com alguém que você não conhece? Como é que você quer morar com alguém que você não tem intimidade, irmão? Todo mundo quer ir para o céu, mas como é que vai morar no céu com quem não conhece, não tem intimidade, não sabe nem como falar? Faz sentido ou não faz? Faz sentido demais, irmão. Como é que vamos morar no céu com alguém que a gente não tem intimidade, não conhece, não fala, não conversa? São completamente dois estranhos. E Jesus já deixou avisado que aquele que ele conhecer, ele vai dizer bem assim: vinde, entrai para o reino de meu Pai. Aquele que ele não conhecer, ele vai dizer assim: afastai-vos de mim, eu não te conheço. Você só fala que não conhece alguém quando você não tem intimidade. Se não tiver intimidade, você corre o grande risco de ouvir: eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso. Quem também não quer? Eu não quero. Então dá tempo ainda de correr atrás, irmão. É só fazer isso aqui, ó. Salmos 116. Oh, glória a Deus. Salmos 116. Esse aqui eu preguei de manhã. Versos 3 e 4. Olha a situação desse salmista aqui. Presta atenção na opressão espiritual, ó. Versículo 3. Salmos 116, versos 3. Ele diz assim, ó: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Irmão, esse quadro aí que você acabou de ler, parece o quadro de uma pessoa que está bem? Pode prestar atenção, olha aqui para mim. Que toda vez que a gente está longe da presença de Deus, a gente sente tudo isso. Angústia, a gente sente aperto, a gente sente tristeza. Pode prestar atenção. Toda pessoa que está longe de Deus, ela sente tudo isso. Angústia, tristeza, o coração vive apertado como se alguma coisa ruim fosse acontecer a qualquer minuto. Não está certo, irmão. Mas tem jeito. Qual é o jeito? Versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Amém ou não? Meu irmão, o que o salmista ele fez? Ele invocou ao Senhor. Invoca a Deus, irmão. Ora a Deus. Faz um propósito de oração. Entre você e Deus, não precisa o pastor dizer qual o propósito, não. É você e Deus. Senhor, o meu propósito contigo é esse. Eu vou orar tantos dias, eu vou acordar tantas madrugadas, eu vou jejuar, eu vou ler. Meu irmão, intimidade, busca intimidade com Deus. As coisas vão mudar, vão melhorar. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém? Vamos para a segunda área da vida que nós precisamos organizar. Irmão, a segunda área da nossa vida é a comunhão com o próximo. Diga comunhão com o próximo. E tem essa área, pastor? Lógico que tem. Você não tem comunhão, não, com a tua família, com as pessoas do seu trabalho, seus amigos de faculdade? Você não convive com essas pessoas? Irmão,
Quando eu digo que nós precisamos organizar essa área da vida, é reconciliação. Diga reconciliação. Existem muitos servos de Deus e servas do Senhor que estão guardando mágoas em seu coração. Estão ressentidas, magoadas com as pessoas com as quais elas convivem, ou até com aquelas que elas não convivem mais, justamente por causa disso, por causa da mágoa. Quem está entendendo, gente? Isso é muito sério. Irmão, nós precisamos buscar a reconciliação. Ninguém vai entrar no céu, meu irmão, com o coração cheio de mágoa. Ninguém vai entrar no céu magoado, machucado com alguém. Uma das coisas que Jesus ensinou, das mais bonitas que ele ensinou, foi o perdão. E a gente só recebe se a gente dá. Lá em Mateus 6, vamos lá. Mateus 6, 12. Acharam aí, irmãos? Lê comigo, vamos lá. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim os nossos deveres. Irmão, tá claro aqui na palavra de Deus que a gente só é perdoado se a gente perdoar. Não tem jeito. Não, pastor, eu quero que aquela pessoa vá para o inferno. Cuidado, você está agarrado a ela. A mágoa, ela é uma corrente que prende os dois, não é só um não. Quanto mais você quer que ela vá para o inferno, mais agarrado com ela você está. Deus me livre disso, pastor. Então perdoe. Para o Senhor é fácil dizer, porque nunca lhe fizeram o mal que fizeram a mim. E o mal maior que nós fizemos a Jesus? Ou você se acha merecedor do perdão que Ele te deu? Jesus leva tão a sério esse negócio de reconciliação, que olha o que ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos no 6, né? Volta. Olha o 5. Versos 22. Diz assim, ó: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, ou seja, maldito, né, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai e faz o quê? Reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Aí ele diz, versículo 25: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cetio. Diga misericórdia, Jesus. Irmão, a coisa é séria. A coisa é séria. Pode ter certeza que Deus, Ele não vai tolerar um perdão não dado. Não vai. A gente precisa imediatamente resolver essa questão. Irmão, sabe quando é mais triste ainda? Quando a coisa é entre a própria família. Ah, porque eu tenho raiva dela, eu tenho ódio dele. Ô, meu irmão, só Deus para te ajudar. Já é feio você ter raiva de um adversário. Da família. É por isso que Satanás está destruindo em massa
famílias, pela falta do perdão, da reconciliação. Tem um monte de crente, irmão, um monte de crente que precisa perdoar, né, dar o perdão e pedir perdão também. Eu lembro uma vez, isso na época eu tinha o quê? Tinha 18 anos. Já estava morando na igreja. E eu sempre gostei de assistir o Pastor Jaime, mas eu gostava de assistir sempre de madrugada. Depois da meia-noite que vinham as programações do Pastor Jaime, os cultos. Quem conhece o Pastor Jaime? Tem que conhecer, irmão. Você está na Igreja da Graça. Pastor Jaime, uma bênção. As pregações do Pastor Jaime são fenomenais. É simples, descomplicada e Deus fala assim demais. Eu lembro que o Pastor Jaime pregando de madrugada, ele contou um caso de um membro da igreja lá da sede de São Paulo, né? Que aquele homem estava começando na igreja, tinha aceitado Jesus, estava se convertendo, processo de conversão. E um dia o pastor pregou sobre perdão, como eu estou pregando aqui, né? Para perdoar e tudo mais. E aí aquele irmão foi lá e disse assim: pastor, isso foi o próprio pastor Jaime que contou. Pastor, eu queria que o senhor orasse, porque um dia, quando eu era do mundo, eu fiz uma maldade muito grande para uma pessoa. Cometi uma maldade para aquela pessoa, prejudiquei aquela pessoa. E eu nunca pedi perdão dela, mas hoje eu sei que eu deveria pedir. E eu não sei o que eu faço, pastor, porque meu coração está incomodado com isso. O pastor Jaime falou bem assim para ele: irmão, ora que Deus vai preparar tudo. Ora que Deus vai preparar a ocasião, o momento certo, Deus vai preparar. Irmão, esse irmão um dia lá na 25 de março, quem conhece? 5 de março, aquele centrão lá de São Paulo, aquela muvuca, ele andando lá na 25 de março, ele dá de cara com quem? Com o rapaz que ele havia magoado. Irmãos, tem uma coisa que ninguém quer topar de cara, é com a pessoa que magoou. É ou não é? Ninguém quer. Ou você quer? Ninguém quer. A pessoa que ele magoou, você não quer ver ela nunca mais. Essa é a verdade. Sim ou não? O irmão, quando ele estava lá, que o cidadão viu ele, o cidadão já ia dando a volta, ele: meu amigo, por favor, espere. Por favor, preciso falar com você. Ele virou e falou assim: o que você quer comigo, rapaz? Você já não me fez tanto mal? Ainda estava o quê? Tá magoado. Ele falou: justamente por isso eu quero falar com você. Porque eu lhe fiz mal, eu lhe devo perdão. Eu lhe devo pedir perdão, né? Eu lhe devo pedir perdão. E o que for preciso fazer para a gente corrigir isso aqui, para mim tentar, eu sei que não é possível, mas pelo menos tentar amenizar o que eu fiz, o que eu dei de prejuízo para você, o que eu causei de dano para você, eu estou disposto a fazer. Sabe o que isso me lembra? Zaqueu. Jesus entrando na casa dele, dizendo: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Meu irmão, o perdão de verdade, quando uma pessoa quer perdoar de verdade, ela está disposta a fazer o certo. Ela está disposta, mesmo que ela tenha que ficar no prejuízo, mesmo que ela tenha que ficar com a cara vermelha de vergonha, mas é melhor ficar vermelho hoje do que ficar vermelho a eternidade toda. Meu irmão, quando ele falou isso, o rapaz ficou assim, né? Ele falou: em nome de Jesus, me perdoe. Ele falou: você está na igreja? Estou na igreja, me converti. Ele falou: pois eu também. Vamos fazer o seguinte: você não precisa fazer nada para mim não. Só o que você disse aqui já para mim é o suficiente. Deus abençoe e te perdoa, vá com Deus. Irmão, ele saiu dali mais feliz que tudo. Do jeito que o pastor tinha falado para ele, Deus vai preparar, Deus preparou. Se Deus preparar uma situação, uma ocasião, você vai conseguir perdoar, irmão. Você vai dar o perdão, você vai pedir o perdão, porque Ele prepara. Se o teu coração estiver preparado, Ele vai preparar a situação e Deus vai agir. E tudo vai ficar resolvido e a tua vida vai ficar em ordem, a tua casa vai estar pronta. Aleluia. Glória a Deus ou não? Libere o perdão em nome de Jesus. Reconcilia-te com o teu próximo, com o teu irmão. Não viver brigado não, gente. Não viver brigado com ninguém não. Irmão, eu louvo a Deus que, graças a Deus, eu não tenho
Não tem inimizade com ninguém, não. Não tem, não. Eu posso andar por qualquer canto aí, tranquilo e calmo. Louvo a Deus por isso, não guardo mágoa de ninguém. Um dia que alguém me machucou, nem lembro mais. Se um dia eu machuquei alguém, eu já pedi perdão. Então, na primeira oportunidade que tiver, eu peço. Não tem esse negócio, não. Viver brigado pra quê, irmão? Viver chateado com os outros pra quê? A vida é tão boa. Você pode dizer, eu não preciso daquela pessoa. Meu irmão, um dia a gente precisa. Um dia a gente vai precisar. Não faça maldade, você vai colher maldade. Faça o bem, você vai colher o bem. Em nome de Jesus. Amém ou não? E por último, terceira área da nossa vida que nós precisamos organizar é a vida financeira. Diga vida financeira. Diga, eita Jesus. Tem gente gastando mais do que ganha, hein? Olha. Irmão, isso aqui Deus me incomodou. Verdade. Sabe por quê? Irmão, tem gente que não tem juízo. Vai gastando, vai fazendo conta, vai se enrolando. A minha mãe estava contando para mim ontem do caso de um conhecido dela que, meu irmão, o agiota estava indo na casa dele, ameaçando ele de morte. Olha que coisa feia, gente. Que coisa horrível. Meu Deus do céu. Irmão, organiza a tua vida financeira. Amém? Você pode falar isso pro teu irmão, ele vai gostar. Fala, organiza a tua vida financeira. É tempo de dar uma organizada geral, pessoal. Tem gente que não ganha mal, não. Ela gere mal o que ganha. Ela não ganha mal, ela gere mal. Ela não sabe poupar, não sabe investir, gasta mais do que ganha. Esse negócio de cartão de crédito é um perigo, irmão, misericórdia. É um perigo. Não é não? Sim ou não? Se você não tiver cuidado, você vai estar com uma fatura maior do que o salário que você ganha. Fala, Deus. Irmão, agora falando sério, você já imaginou se acontece uma guerra mesmo, proporção mundial? Posso falar? O nosso país já está uma bagaceira. O nosso país já não tem dinheiro para nada. É imposto em cima de imposto. É todo mundo, meu irmão, sofrendo. Direita, esquerda, de mão dada, de mão beijada. Está todo mundo no mesmo barco. Aí acontece uma guerra, proporção mundial. O Brasil não tem bala para meia hora de guerra. O Brasil não tem exército para 30 minutos de batalha. Os nossos marechal e general misericórdia estão já passando a casa dos 200 anos. Não sabe mais empunhar uma M14. Aí o cidadão brasileiro, que acha que vai resolver tudo com um jeitinho brasileiro, não organiza a vida financeira. É de empréstimo em cima de empréstimo, cambalache em cima de cambalache. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão. Jesus do céu, o pastor quer orar por ti, mas eu vou orar, é para Deus dar juízo. É sério, gente. Põe em ordem a tua casa. Tá na hora de poupar. Não é tempo de sair fazendo dívida. Não, pastor, mas eu não estou devendo nada. Vamos supor que você vai numa loja, num shopping da vida. Aí você vê lá uma TV bonita, aquela TVzona boa, sabe? Ô, Jesus. Aí você vê aquela TVzona boa lá. Aí você compra a TVzona, né? Você compra lá. Não, pastor, não estou devendo não. Que conversa é essa, irmão? Você comprou à vista? Se você não tiver comprado à vista, se tiver parcelado em 12 vezes, você está com uma dívida de 12 meses. É ou não é? Está com a dívida. Agora, a dívida está atrasada, aí é outra coisa. Você entendeu ou não? É outra coisa. E tem gente que além de fazer a dívida ainda está atrasando. Irmão, isso vai interferir em outras áreas da tua vida. Tem relacionamento, posso falar? Tem relacionamento que não aguenta a crise financeira, não.
A mulher começa a jogar na cara do marido, é porque tu não tem dinheiro pra nada. Aí o marido, é porque tu é gastadeira. Aí pronto. É uma verdade. Aí começa os casais, o pé de briga. Brigando por causa de chapinha, por causa de salão, por causa de unha. Brigando. É uma verdade. É, irmão, pode parar pra ver. Mas é por causa de que nós não estamos tendo juízo para organizar a vida financeira. Põe em ordem a tua vida financeira. Põe em ordem. Tá na hora de sentar numa mesa. Peraí, vamos ver o que é que eu posso cortar aqui. Para que tanta essa assinatura de TV, irmão? Para que tanta assinatura de TV? É Netflix, é Prime, é Disney+, Disney Plus. Para com esse monte de assinatura de TV. Vai ler a Bíblia, irmão. O que tem numa tem na outra, a maioria é a mesma coisa. Outro dia eu fiquei chateado dentro de casa. Fui querer assistir um jogo do Colossal, aí não estava passando nos canal aberto, só passava no canal fechado e tinha que pagar R$99. Falei, vai roubar outra. Eu não assisto, eu vou assistir, vou ouvir o rádio, alguma coisa. Mas não vou assistir, vou pagar 90 conto. Podendo com R$90 comprar fralda pro Benício, leite pro Benício, a batata do Benício, a banana do Benício. Põe em ordem a tua casa, varão de Deus. Para que tantas assinaturas? Para que tantos cartões de crédito? Não, pastor, porque se não der um, passa para o outro. Pelo amor de Deus. Mas você tem como pagar tudinho. Você está entendendo ou não? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3. Eu vou terminar, gente. Segura aí, só um pouquinho. A mensagem está boa, hoje eu posso pregar até meia-noite. Está chovendo mesmo, vai dar certo. Vai lá, Tô brincando, já eu termino. Olha, Romanos 13. Olha o que a Bíblia manda. Só tem uma coisa que a gente pode ficar devendo, irmão. Só uma. O resto não pode. Olha aí, ó. Romanos 13, 7. Diz assim, ó. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém, irmão? Só tem uma coisa que a gente tem que dever, é o amor. O resto, nada. Irmão, posso falar? Para com essa fama, irmão. Para com essa fama. Que fama, pastor? De caloteiro, de pineiro. Meu irmão, pelo amor de Deus, qual é o outro adjetivo para quem gosta de dever os outros? Veaco, muito bem, alguém falou isso aí, eu ouvi. Veaco. Pelo amor de Deus, irmão, essa fama não é para crente, diga glória a Deus. Não é para nós não, gente. Se for para você comprar, não ter como pagar, não vou comprar não, obrigado. Deus abençoe, que Deus prospere o seu negócio, leve para outra, não tem como. Mas... irmão, tem juízo. Tem juízo. Tem gente que não tem... Posso falar? Tem gente que não tem R$1.000 guardado, irmão. Não tem R$1.000. Se hoje tiver que ir para uma urgência de hospital, não tem R$1.000 para pagar a urgência de hospital. Você quer depender desse sistema de saúde falido que a gente tem nesse país? Que a gente vai para uma fila, vai para um hospital, não tem leito. A minha sogra, esses dias, eu fui levar ela na UPA. Chegou lá, dá-lhe remédio, beleza. Mas aí o médico prescreveu, tem que ficar, como é que fala? Ficar observação. Tiveram que liberar porque não tinha onde ela ficar. Não tinha onde ficar, não tinha leito, não tinha cadeira, não tinha nada. Você quer depender disso? Você quer esperar o pior para poder começar a pensar, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida, Jesus? Tem que juntar um dinheirinho aqui, guardar uma coisinha, poupar. Amém ou não? Será que todo ano a gente precisa mesmo trocar de celular? Todo ano? O celular não é quase a mesma coisa? Será que todo ano a gente tem que trocar para uma moto mais nova?
Não, pastor, mas Deus está me prosperando. Amém. Se Deus está te prosperando, vai para cima, irmão. Arrocha. Amém ou não? Mas às vezes não é só vaidade. É só para mostrar uma aparência de ter uma coisa que a gente não tem. E nem que é. Quem está entendendo? Desculpa ser sincero, irmão, mas é verdade. Não conversa não, irmão. Estou terminando já. Irmão, tem que ter juízo. Organiza a vida financeira. Vê o que dá para poupar, vê o que dá para gastar. E Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça e fazer a oração. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, a vida do teu povo. Essa palavra foi para despertar. Meu Deus, quando nós recebemos a palavra no coração, a gente recebe junto com a palavra a bênção. Meu Deus, põe em ordem a nossa casa. Nos dê juízo, entendimento, meu Deus, para colocar em ordem a nossa vida espiritual. Meu Deus, a nossa vida de comunhão. Meu Deus, e a nossa vida financeira. Meu Pai, assim como todas as demais áreas, o Senhor, sua presença vai abençoar. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Amém?